Você falou agora há pouco em relação, né, dessa pressão que poderia ajudar, foi essa redução do diesel, né, que a gente anunciou agora há pouco aqui, inclusive pela Petrobras. Apesar do barril ter tido também uma queda recentemente aí, por conta também de uma grande tensão, vamos dizer assim, de uma crise bancária, você acredita que essa decisão, né, eu sei que é uma pergunta mais opinativa aqui, mas ela é muito mais, né, técnica ou política neste momento? Não, nesse momento acho que foi mais técnica mesmo, porque os preços caíram bastante desde que começou a questão dos bancos. De fato, foi para abaixo de 70. E boa parte do mercado imagina que o ano vai fechar em 80 ou 90 o barril de petróleo. Então, foram pegos de surpresa, de fato. E a política de preços internacional tem esse benefício de ser ágil para pegar esses momentos. O que a gente provavelmente não verá vai ser momentos de alta do preço do barril de petróleo sendo repassado. Aí sim vai ser provavelmente uma decisão mais política. Mas na hora que está caindo, o político é conveniente se aliar ao técnico. A OPEP hoje divulgou aqui, né, a previsão de manter ali 2 milhões de barris por dia. Estava tendo ali realmente uma pressão quando o barril estava quase $100 ali para aumentar essa demanda, para conseguir, né, segurar ali o preço, essa oferta, quer dizer, não a demanda, aumentando a oferta, mas agora aí mantendo aí para 2 milhões de até o final do ano. Marcos Saravalli, você acha que isso pode trazer alguma movimentação também em relação ao valor do barril do petróleo? Você está igual estava aí em linha até uns 80 no final do ano, mais ou menos, o barril? A princípio sim, eu acho que a minha preocupação é que, principalmente depois do Credit Suisse, não o caso do SVB, mas do Credit Suisse, eu acho que voltamos, né, a lembrar de que talvez uma recessão mais forte nos Estados Unidos e em outros países não esteja na conta dos preços, não está precificado em todos os ativos e principalmente na commodity do petróleo. Então, talvez se a gente fechar realmente em 80 na média, talvez podemos ter momentos ali abaixo de 70, como a gente viu até recentemente, mas ao mesmo tempo, eu acho que a própria OPEP não tem interesse, não tem vontade, enfim, vai se esforçar ao máximo para não manter muito próximo de 70 por muito tempo, né? Então, qualquer sinalização de que o petróleo pode ficar por muito tempo, ela vai entrar ajustando e vai jogar isso para cima. Então, que tenhamos, né, de certa forma, alguma previsibilidade perto dos 80, que não gere nem uma hiperinflação mundial, que foi a preocupação lá do ano passado, né, do início da guerra, e agora no curto prazo. Então, eu acho que esse é o cenário base. Então, eu concordo que a gente pode chegar lá no final do ano, rodando ali perto da casa dos 80, que é um patamar, pelo menos para nossas empresas aqui nacionais, bom, né, em termos de rentabilidade. Mas já aproveitar e fazer uma pergunta aqui, uma provocação para o Gustavo, que a gente está discutindo muito também justamente esse momento de Brasil aqui, de voltar a acelerar os gastos públicos, né? E aí tem até um debate também do próprio BNDES, que acho que a gente discutiu já aqui semanas anteriores, mas a minha preocupação assim, voltar a um cenário, por exemplo, que a gente viveu no Brasil nos anos 70, que acho que ali seria uma pseudo criação, um momento ali da política moderna monetária, mas que depois nos anos 80 se traduziu em hiperinflação e realmente um cenário econômico destrutivo, enfim, destruindo a geração de emprego, de renda no Brasil, enfim. Você tem uma leitura assim de trazer essa preocupação de novo para o debate, né? Porque parece que realmente são discursos aqui que já tiveram presentes na América Latina, CEPAL ali principalmente, que já deram errado em vários países da América Latina, mas que parece que estão querendo reviver, né, algumas discussões. Estou sendo muito radical aqui ou não em relação... Acredito que não, pelo que a gente está tendo de sinal agora, é claro que assim, você pode falar durante a sua vida inteira algo e realmente na hora de assumir um cargo público você entender que não dá para fazer aquilo que você pretendia, como a gente está vendo um pouco do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Porém, o Mercadante e o Nelson Barbosa no BNDES aparentemente vão retomar aquilo que estava sendo feito durante o governo Dilma. Eles estão dando todas as entrevistas, as sinalizações de que pretendem fazer isso. E eu acho que é interessante ver como eles mesmos fizeram ontem um evento, trouxeram o Prêmio Nobel, trouxeram pessoas que concordavam com o ponto de vista, não acabou sendo um debate, né? Acabou sendo uma pressão clara para o Banco Central. Mas isso também mostra um pouco de alguns pontos que ajudam a taxa de juros a ficar em patamares mais altos. Porque a gente debateu aqui um pouco na primeira pergunta os fatos de curto prazo, inflação um pouco mais alta em termos de serviços subjacentes,
Mas também tem aqueles de longo prazo. O Brasil perdeu grau de investimento nos últimos anos, o Brasil nunca ganhou o carimbo da OCDE, e isso tira investimento do Brasil, manda para outros mercados. O país tem crescido pouco nos últimos anos, o Brasil tem uma questão tributária a ser resolvida, tem um inchaço cada vez maior da máquina pública. E a verdade, né, quando falam a taxa de juros é muito alta, é inviável, mas a verdade é que a taxa de juros muitas vezes para alguns é inviável. Né? O BNDES, durante o governo Dilma, ele dava uma taxa de juros menor, que era a TJLP, para os seus escolhidos. Então, o que acontecia? O resto pagava a conta. A taxa de juros foi para cima lá para os seus 14,25 porque alguém teve que pagar para bancar aquela taxa de juros subsidiada. Então, também você escuta a Fiesp falando que a taxa de juros é inadmissível, mas também recebia isenção de impostos. Então, quando é para falar, muitas pessoas esquecem aquilo que beneficiou eles, né? Nos últimos anos, se fazem aquele... não lembro, se fingem que não lembram o que aconteceu, mas isso tem pontos para acrescentar na taxa de juros. Você precisa remunerar o investidor, seja local, seja estrangeiro, com uma taxa mais alta, porque você já deu exemplos no passado muito ruins de condução do seu país. Então o investidor ele fala, poxa, no Brasil eu não confio tanto, eu confio talvez mais no Chile, mais no México, que deram exemplos positivos mesmo com mudanças de governos. Vocês eu não confio tanto. E existe a desconfiança sempre de que vai voltar ao ponto de estourar a corda que foi no governo Dilma.